analisarmos a apropriação das terras por meio ilegal, certo? Esta apropriação de terras por meio ilegal vai gerar uma mesinha aqui bastante interessante, que é a grilagem de terras, tá? Então é interessante nós analisarmos. Olha só, grilagem de terra. Por que o nome grilagem? Olha só que legalzinho, né? Eles usam os grilos para adquirir uma coloração mais amarelada do documento. Então, os camaradas pegam, faz o documento, imprime o documento certinho, certo? E daí o que faz? O documento sai ali novinho, né? E geralmente uma escritura de terras antigas, o que acontece? O documento é meio amarelado, bastante envelhecido. Então eles pegam esses documentos, olha só que interessante, coloca dentro de uma gaveta com alguns grilos dentro e após alguns dias o documento está com um aspecto envelhecido. Então daí nós vemos que a grilagem de terra, tá, é uma forma do que ilícita de apropriação da terra, uma forma ilegal de apropriação de terra. Mas quais são os tipos de terra que esses camaradinhas aqui, por meio de documentos falsificados, irão invadir ou irão tomar posse? São as terras de apropriação pública, beleza? Então eles entram em terras aí que é do governo e por meio de documentação falsa, eles acabam logicamente adquirindo aí grandes propriedades rurais. Lógico que isso daqui vai gerar também conflito, tá? Porque às vezes tem embate de documento, né? Ou seja, uma pessoa fez uma documentação falsa de uma extensão de uma propriedade e de repente a outra pessoa, né, um elemento B lá, fez a documentação com a dimensão da propriedade invadindo logicamente a propriedade do outro. Então tem dois documentos falsos, com praticamente a mesma propriedade rural pertencente às mesmas pessoas. Isso daí acaba aí gerando conflito em decorrência da posse dessas terras aí. Tranquilinho? Lembrando, tá? Qualquer dúvida, anote para essas dúvidas serem trabalhadas aí futuramente. Não esqueçam disso. As dúvidas são muito importantes vocês estarem anotando aí. Sobre o conflito no campo, então, conflitos por terras, né, ou pela posse de terras, nós não podemos esquecer do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que o professor já citou para vocês. A grilagem gera conflito, como acabei de falar para vocês, e a posse de terra, certo? Esta posse de terra, os posseiros chegam invadindo as terras, né, aquelas propriedades rurais legais, e também acabam por invadir terras de propriedade indígenas, ou seja, as reservas indígenas. Então eles querem tomar posse daquelas terras indígenas, tanto para, logicamente, desenvolver uma agricultura, né, ou uma pecuária, também como para estabelecer garimpos. Isso daí acaba gerando muito conflitos entre o homem, digamos assim, branco e os indígenas propriamente dito aí da região. Agora nós entramos aqui na agropecuária brasileira propriamente dita, ou seja, as técnicas de agricultura. Então nós vamos ver que, tá? Quando nós falamos de agropecuária, nós estamos tratando de agricultura e pecuária propriamente dito. Lembrando que agricultura são técnicas de cultivo e pecuária são as técnicas de criação, belezinha? Então, olha só, a agricultura, que é o cultivo, nós temos dois principais leques aqui dentro do Brasil, que é agricultura familiar e agricultura de plantation, tá? Onde a agricultura de familiar obedece às seguintes características. Olha só que legal, tá? Ó, a agricultura familiar, ela é praticada em pequenas e médias propriedades rurais, mas contudo, esta agricultura familiar aqui, ela é muito importante, porque é ela que vai abastecer o mercado interno brasileiro de cereais, certo? De carne, ou seja, né, de alimento propriamente dito. Então, nós dependemos aí efetivamente da agricultura familiar, digamos assim, para a composição da nossa cesta básica. O arroz, o feijão, vem aqui da agricultura familiar propriamente dita. Quais são as técnicas utilizadas? As técnicas utilizadas são técnicas simples de produção. Então, aqui o professor não está falando para vocês que eles não estão inseridos na Revolução Verde, que eles não usam tecnologia para o plantio, eles usam sim, mas contudo,
é uma tecnologia mais simples, certo? Então, puxei essa flechinha aqui, deixei sem nada, para lembrar vocês que a agricultura familiar, antigamente, estava diretamente relacionada ao quê? A produção de subsistência, ou seja, a família plantava para o seu próprio sustento. Hoje, nós temos uma nova configuração dessa agricultura familiar. Além de plantar para o seu próprio sustento, também sustém o mercado interno aí propriamente dito. Aí nós temos aqui o plantation. O plantation já foi falado bastante nas outras aulas. Então, nós temos que lembrar que, olha só, plantation está diretamente relacionado à Revolução Verde, tá? Lembrando que esta Revolução Verde são as técnicas modernas de produção. Aqui nós estamos falando do plantation do século 21, nós não estamos falando do plantation lá do século 15, certo? Que era cultivo monocultor, que possuía mão de obra escrava, não é nada disso, tá? Aqui nós estamos falando do plantation do século 21, onde eles usam, toda a tecnologia possível, adquirida pela Revolução Verde, mas continua em grandes propriedades rurais. E não podemos esquecer uma coisa bastante interessante, o objetivo da produção. Então aqui o objetivo da produção é a exportação, ou seja, atender o mercado externo. Então geralmente, tá, o plantation aqui, ele vai estar cultivando commodity diretamente relacionado à soja, ao milho, ou seja, aqueles produtos que têm valor comercial no parque aí externo. Tranquilinho, pessoal? Qualquer coisa, anote as dúvidas aí para serem retiradas aí na live aí com o professor Felipe. Tranquilo? Tenha uma boa semana.